Boa noite a todos, a paz de Jesus em nossos corações. Vocês já ouviram várias vezes nós dizermos que a Terra é um planeta de provas e de expiações. E hoje nós vamos falar exatamente sobre essas provas e essas expiações. Nós somos espíritos, estamos encarnados aqui na Terra e, naturalmente, as tribulações que este planeta nos oferece são as inevitáveis provas ou expiações. Falemos primeiramente das provas. Em linguagem espírita, o que são essas provas? Situações que nos servem de aprendizado ou que testam nossa capacidade. Isso que são as provas. Ou nós estamos aprendendo, ou nós estamos testando a nossa capacidade. Então, a vida corpórea aqui neste planeta enseja provas e mais provas, dos tipos mais variados. Cada pessoa que encarna aqui passa por provas gerais, semelhantes para todos, mas algumas são próprias para cada pessoa. É o tipo de experiência que ela precisa. Porque essas provas visam o nosso progresso intelectual, da inteligência, mas também da nossa moral. Então nós temos que progredir intelectual e moralmente. E essas provas são assim, às vezes a prova vai testar a nossa capacidade de pensar, de resolver um problema. Outras vezes vai testar o nosso sentimento, o que nós entendemos da vida, o que nós desejamos fazer ao semelhante. Então são provas materiais e provas morais. Essas provas são muito bem-vindas, necessárias. Eu falei bem-vindas, mas o aluno que está na escola e não gosta de estudar, ou gostaria que fossem só aulinhas agradáveis, não é? Que o distraíssem, ele reclama de algumas outras matérias que são, assim, difíceis para ele, pelo menos no começo. Então, essas provas são muito bem-vindas. Tudo que Deus faz é bem feito. Tem um objetivo útil, um proveito para nós. Nós não atingiríamos esse pleno desenvolvimento das nossas potencialidades se nós não passássemos por essas provas. Nós somos um mundo em potencial, mas ele não está ainda desenvolvido. Nós fomos criados simples e ignorantes. Temos que desenvolver esse nosso potencial. Para isso, passamos pelas provas. Se não passássemos por provas assim, nós não nos conheceríamos em profundidade. Aquele sábio grego dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas como é que a gente vai se conhecer se a gente não foi testado? Se a gente não foi provocado por situações? Como sou eu? Eu penso que eu sou ótimo, maravilhoso. Será? Vamos ver diante das situações. Como a gente reage, o que a gente faz. Aí que de repente a gente diz, eu não pensei que eu era capaz disso. E aí a gente vai corrigir se foi para o mal. Mas outras horas a gente fica feliz. Porque também a gente diz, não pensei que era capaz disso. E a gente fez alguma coisa boa, alguma coisa admirável, não é? Então, com as provas, nós vamos realmente conhecer a nós mesmos. E não só a nós mesmos, mas conheceremos seres e coisas, o que elas são, o que representam. Tudo isso que nos rodeia. O que será que podemos fazer no mundo? Os seres humanos que estão aqui neste planeta podem realizar maravilhas se desenvolverem a ciência, a tecnologia, conhecendo os elementos, sabendo trabalhar com eles, prevenindo enfermidades, fazendo o aproveitamento da qualidade dos seres. Olha, maravilhoso, há um campo todo por descobrir ainda. Se nós não tivéssemos essas provas, nós também não teríamos merecimento para usufruir aquilo que fosse colocado ao nosso alcance.
Já imaginou sermos criados perfeitos? E o que você fez para merecer isso? Você desfrutaria sem merecer. Não, Deus faz tudo muito certo, não é? Nós vamos nos desenvolver e vamos usufruir, mas mereceremos. Nós teremos ajudado a construir. Sabem, esses grandes espíritos que a gente chama espíritos de luz, em outras confissões religiosas eles chamam de anjos do Senhor. Como será? Por que eles são assim? Eles passaram por provas, eles foram desenvolvidos, agora eles ostentam esse progresso admirável. Eles sabem viver e agir com acerto, em tudo, a qualquer hora, diante de qualquer situação, de qualquer pessoa, eles sabem o que fazer, como fazer, quando fazer, para que fazer, eles sabem. Então, esse desenvolvimento desse potencial, eles ostentam merecidamente. E é para nós, eles são para nós, como assim, um exemplo a seguir. O próprio Jesus, o Cristo, não é? Quando ele veio à Terra como mestre para mostrar para nós o que poderíamos ser, não é? Ele disse, vós podeis fazer o que eu faço e coisas ainda maiores, se tiverdes fé. Então, há um mundo, de momento a gente nem acredita, não é? De momento a gente diz, Jesus, ele é bonzinho, não sei porque ele falou isso, porque ele está muito distante de nós, muito além. Mas um dia, nós nos aproximaremos dele, não é? Esses espíritos evoluídos, então, passaram com sucesso pelas provas da vida ao longo das encarnações. E é por isso que eles se apresentam agora assim, seguros, confiantes, o que quer que aconteça. Nós ainda, quando acontece, como por exemplo esse desastre da TAM, né, do avião, nós ficamos chocados, ficamos até inseguros, porque parece que a qualquer momento pode acontecer conosco. Onde está a segurança? Por que Deus permite? Se a gente não entende todas estas coisas, nós ficamos abalados. Mas quem tem já o entendimento, e graças ao Espiritismo a gente já pode entender um pouco mais, claro que não fica indiferente aos sofrimentos que as pessoas estão passando, às transformações inesperadas, mas a gente sabe que isto está dentro de um planejamento divino e não vai ficar ninguém abandonado ou prejudicado, não é? Jesus dizia assim, quem me convence de pecado? Quer dizer, quem me leva a errar? Imagine, Jesus sabia o porquê e para quê da vida, desenvolveu a vontade, o amor, a compreensão. Podiam tentar, querer tentar Jesus, mas não iriam conseguir tirá-lo da boa conduta, do bom pensamento e sentimento. Por enquanto, nós ainda temos medo dos espíritos tentadores, não é? Eles podem nos desviar, levar por caminhos de sofrimento, porque nós ainda não temos essa segurança. Então as provas, os testes é que irão dando para nós a segurança. Não, eu fui capaz. Não, eu não cedi. Olha, eu tenho condições de superar essa dificuldade, não é? Bem, falamos de provas. E agora também nos interessa saber se essas provas nos são impostas ou se nós temos o direito de escolher as nossas provas. Nós vamos ter de passar por provas. Imagine encarnar na Terra e não passar aqui por experiências? Tem que passar. Quando é que a gente escolhe ou programa isso? Costuma ser antes da encarnação. Claro, nós vamos fazer a viagem terrena. Antes de fazer a viagem terrena, a gente vai elaborar um roteiro, não é? Preparar para essa viagem.
Então, quando nós ainda estamos na erraticidade, estão lembrados o que é erraticidade? Estão lembrados? Talvez sim, mas para colocar em palavras, não é? Então é aquele estado em que o espírito se encontra no plano espiritual, do lado de lá da vida, mas o espírito ainda vai reencarnar. Ele está ligado ao planeta Terra. Então ele não se libertou ainda. Então nesse caso, enquanto ele está no intervalo entre duas encarnações, a que acabou e a que vai começar, ele está na erraticidade. Então, na erraticidade, quando nós estávamos do lado de lá, programamos a nossa encarnação, não é? Para programar, sabe o que a gente fez? A gente avaliou o que errou e o que acertou. É porque a gente não erra só, não é? Nós também acertamos, fazemos algumas coisas certas. Mas nós verificamos, isto eu preciso corrigir. Naquele ponto eu ainda não estou desenvolvido. Num outro campo eu preciso consolidar. Então nós verificamos tudo isso. E programamos a nossa encarnação. Quem fez uma boa escolha das provas para a presente encarnação tem chance, né, de grande progresso, de grande desenvolvimento, se aplicar. Será que nós podemos mesmo escolher assim e programar? Ora, se nós temos certas condições evolutivas, Deus permite. É bom. Quando aquele que é criança passa a adolescente, depois de adolescente a jovem, os pais já dão maior oportunidade, chamam para decidir junto, para trocar ideias sobre como vai ser a vida dele. Nós também, espíritos, conforme vamos amadurecendo, temos a oportunidade de escolher as nossas provas, sim. Escolher o gênero das provas pelas quais haveremos de passar. E os bons espíritos nos ajudam, nossos amigos, espíritos mais experientes, eles examinam conosco as possibilidades, para que a gente faça uma boa escolha, tenha condições de acertar na escolha das provas, mas eles não decidem por nós. Livre-arbítrio. Se já estamos nessa fase da evolução, que já temos uma capacidade de raciocínio, eles não impõem. Eles aconselham, fazem observações, demonstram, mas nós estamos escolhendo as provas. Se já podemos, eles não decidem por nós. Mas também a gente não escolhe, tintim por tintim, tudo que a gente vai passar na vida. Não é assim, destino marcado? Não existe destino marcado. Então o que é que a gente escolhe? O gênero das provações pelas quais nós vamos passar. Por exemplo, uma pessoa quer saber se ela já está forte o bastante para resistir ao arrastamento ao crime, a se apropriar indebitamente daquilo que não é seu. A pessoa quer, porque ela já passou por experiências, já viu o que acontece quando se erra neste campo, e ela então diz assim, não, agora estou esclarecido, eu quero testar a minha capacidade, consolidar a minha decisão. Então ela vem, por exemplo, e nasce entre malfeitores. Será que a gente escolheria nascer entre malfeitores? Bom, se a gente ainda não está muito seguro, se a gente... Não, isso é muito perigoso para mim. Mas se alguém que está se sentindo forte, acha que encarnando lá ainda pode dar bons exemplos, ajudar alguém, melhorar o ambiente e ao mesmo tempo testa sua capacidade, lá vai a pessoa. Encarna no meio de malfeitores, não para ser malfeitor também, para resistir ao ambiente, testar suas qualidades, não é? Quer superar as dificuldades. Será que ele vai vencer? Será que vai conseguir? Vai depender, é livre-arbítrio, não é?
encarnou, precisa estar muito bem ligado espiritualmente, cultivar as coisas da alma, para não ficar pensando só nas coisas do mundo material, não é? Então vai depender do livre-arbítrio dele, do empenho dele. Nós somente previmos os fatos principais da nossa nova encarnação. Claro, o restante vai depender das circunstâncias do nosso livre-arbítrio, mas os fatos principais, que vão ser muito importantes para a nossa vida, esses já ficam mais ou menos programados, sim. Eu gosto de usar uma imagem que talvez favoreça o nosso entendimento. Vocês na televisão veem aquela corrida de esqui, não é? Na neve. Então tem os pontos marcados com bandeiras, onde a pessoa tem que passar com o esqui. Mas o que ela faz entre uma bandeira e outra é da conta dela, não é? Ela precisa passar por determinados pontos. Tá? Assim também nós temos alguns fatos principais previstos. E o nosso livre-arbítrio nos faz percorrer outras situações também. Vamos dizer que a pessoa escolheu, programou, com o apoio dos amigos espirituais, com a concordância deles, onde ele vai nascer. Por que ele vai nascer no Brasil, por exemplo? E não vai nascer na África, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha? É porque ele tem tarefas que se coadunam com o ambiente, tem ligações com grupos, com pessoas do ambiente. Então é aqui que ele deve realizar a sua tarefa. Quando ele vai encarnar? Nós temos períodos adequados. Houve regressão de memória num grupo de pessoas e uma dessas pessoas dizia que antes de encarnar ele programou nascer nesta fase da humanidade porque era uma fase muito rica de crescimento, de conhecimento cultural, de tecnologia, havia um campo maravilhoso de realização e ele queria estar presente, queria acompanhar esse progresso. Então, às vezes, nós temos também pessoas, seres amigos que encarnaram, e é naquele grupo que nós temos que reconciliar, temos que ajudar. Então, nós queremos vir quando eles estão aqui, para juntos trabalharmos. Então, há várias coisas que nos levam a encarnar em determinada época e também determinadas condições, como nós já sabemos, não é? Deus permite que a gente escolha uma prova, porque se permitiu essa escolha, se estava nos planos, é porque nós podemos triunfar. Não está assegurado se nós vamos triunfar. Nós temos possibilidade de triunfar. Mas vamos dizer que a gente é meio pretensioso, não é? A gente se julga mais do que é. Não, eu sou capaz, eu quero. Então, às vezes, deixam a gente escolher. E a prova é muito difícil. Não é impossível triunfar dela, mas é difícil. Seria melhor que a gente tivesse escolhido ainda uma prova um pouco mais suave. Mas na nossa vaidade, né? Na nossa pretensão, nós quisemos porque quisemos. Tudo bem, então a gente vem. Mas quando está diante da prova, não é? Aí a gente geme, chora, reclama. E se a gente não conseguir se sobrepor a essa prova, nós vamos aprender, sim, porque se não houvesse um proveito, Deus não deixaria. Ainda aí vai haver um proveito, mesmo quando a gente fracassa. Nós vamos ficar sabendo que ainda não estamos suficientemente fortes para esse tipo de experiência. É um aprendizado, não é? Deixando-nos a liberdade de escolha, Deus nos deixa também, é claro, a inteira responsabilidade pelos nossos atos ante essas provas e as consequências que eles vierem a causar. Mas quando nós ainda não sabemos escolher, às vezes nós não estamos evoluídos o suficiente, não temos uma noção boa, não temos uma disciplina da vontade,
não temos conhecimento de causa, do porquê e para quê, então nós não estamos preparados para escolher. Não vamos escolher a prova, não. Quem é que escolhe por nós? Esses espíritos superiores, nossos amigos, eles planejam para nós, eles examinam a nossa possibilidade e nos encaminham para uma prova, uma experiência adequada ao nosso grau de desenvolvimento. Será que escolheram para mim? Se escolheram para mim, eu não sei nem se eu concordei, acho que eu não concordei, não. Então, por que eu tenho que ser responsável por aquilo que eu nem escolhi? Não escolheu, mas precisava. Não escolheu, mas era o adequado. Então, você não escolheu, mas você agiu. Você agiu como entendeu. Você teve livre-arbítrio, não é? Então, nós somos responsáveis pelo que fizermos, pelo que causarmos quando enfrentarmos as provas, mesmo que não tenhamos escolhido. Vocês já talvez ouviram falar a queda do homem. Como é que o ser humano pode cair? A nossa vida é de progresso, a gente pode estacionar, mas não cair. Mas é um simbolismo. Já imaginou? O espírito vai desenvolvendo o livre-arbítrio e ele vai sendo capaz de escolher as suas provas. Mas dentro das suas experiências, de repente ele se extravia, ele toma um mau caminho, não atende aos conselhos dos bons espíritos. E isso não é só do lado de lá, na hora de escolher a prova, não. É quando a gente está aqui encarnado. A gente está encarnado e a gente tem a voz da consciência. Espíritos bondosos nos falam pelo pensamento, mas a gente tem o seu modo de ser, o seu capricho, a sua vontade, e às vezes desatendemos. Então, nesse caso, a gente pode errar, se comprometer. Não, a gente não retrocedeu em conhecimento intelectual, a gente não retrocedeu no sentimento. Não, como espírito a gente não volta atrás, mas a gente complicou o destino, a gente complicou as situações, não é? E nós teremos então que vir a nos reabilitarmos diante das leis divinas. Falamos das provas, agora é preciso falar das expiações. O que será uma expiação? Prova a gente já aprendeu. Expiação são as consequências de nossos erros e faltas. São consequências das quais nós não podemos fugir. Somos obrigados a enfrentar. Olha a lei de causa e efeito, a cada um segundo suas obras. Não há como fugir. Entretanto, isso acontece não por mal, para nos castigar, é para nos reajustarmos, para entendermos, para nos corrigirmos e para avançarmos acertadamente. A expiação tem fim. Ela vai terminar quando? Quando que uma expiação vai acabar? Quando os últimos vestígios da falta desaparecerem. Será que é fácil fazer desaparecer os vestígios de uma falta? É interessante que na doutrina espírita a gente não aprende inferno, condenação, penas eternas, não é? Mas olha a responsabilidade. A gente fica sabendo disso, Se a gente ultrapassar os limites, agir erradamente, nós vamos sofrer consequências. E até que a gente restabeleça tudo, que aí suma o vestígio da falta. Vamos daqui a pouco entender melhor. Para os vestígios de uma falta desaparecerem, nós vamos precisar de uma fase: arrependimento, expiação e reparação. São os 3 passos. Arrependimento. Eu me arrependi tanto. Ótimo! Isso quer dizer que você entendeu que o que fez não estava certo e causou certas consequências. É bom. Arrependimento é bom. Significa o primeiro passo. Mas cuidado, não fica no complexo de culpa, não, que isso não resolve nada. Arrependimento
É o primeiro passo, porque enquanto você não se arrepende, você continua fazendo do mesmo jeito. Continua somando consequências desagradáveis. Então, se você se arrepende, você para. Você não vai querer levar adiante uma situação que resultará em problemas para você, não é? Então, só o arrependimento não basta para a reabilitação, é o primeiro passo. Mas o arrependimento também suaviza as angústias da expiação, porque quando a pessoa entende, se arrepende e ela está enfrentando consequências, lá no fundo dela mesma, ela diz, mas é justo, né? Mas eu fiz, não é? Então não há por que reclamar, ela sabe que é consequência do que fez, né? Mas também à luz da doutrina espírita, a pessoa está no arrependimento, mas ela sabe que o caminho está aberto para a sua recuperação, que ela não está condenada para sempre, isso é muito importante. Porque há pessoas que, devido ao seu passado, elas se sentem desanimadas, se sentem condenadas, não adianta nada que elas façam. Mas à luz da doutrina espírita, ninguém está condenado. Olha lá a esperança. Todos nós podemos nos melhorarmos. O arrependimento às vezes se dá aqui na Terra. Às vezes só vai se dar do lado de lá da vida. Porque aqui às vezes a gente ainda está com a mente meio fechada, né? A gente só vê o que é material e a gente diz, fiz o que quis, olha, nada me aconteceu. Só depois que a gente vai ver. E às vezes o arrependimento chega do lado de lá. Se um culpado não se arrepende, ele sofre por mais tempo, mesmo no plano espiritual. Porque ele continua a enfrentar as consequências do que fez e ainda não está dando começo à sua recuperação. Vimos a primeira fase, que é o arrependimento. A segunda fase é a expiação propriamente dita. Sofrimentos físicos ou morais consequentes daquela falta, que pode chegar para nós nesta encarnação ou do lado de lá da vida, ou numa nova existência corporal, quando a gente vai enfrentar os efeitos. Sabem, não há uma regra absoluta, uniforme, quanto à natureza e duração da expiação, porque vai depender da gravidade da falta. Uma pessoa às vezes comete um erro, mas ela não tem o mesmo agravante de uma outra, que o fez com crueldade. Então a mesma falta pode acarretar expiações diversas. Pode haver circunstâncias atenuantes, circunstâncias agravantes. Nós vemos que alguém obsidiado, sob a ação de espíritos maus, se suicidou. E ao lado, alguém que se suicidou em plena consciência, fez porque quis. A justiça divina prevê atenuantes para aquele que agiu sob impulso de espíritos malévolos, que o dominaram. Mas ele tem alguma responsabilidade também, porque ele devia ter vigiado e orado para não cair sob o domínio daqueles espíritos. Mas é menos culpado do que aquele que fez com consciência, porque quis, não estava obrigado a isso, não é? Então, que não respeitou as leis divinas. Há uma lei geral. Toda falta terá punição. Só que essa palavra punição, castigo, é consequência. Toda falta terá consequência. Uma consequência desagradável. E todo ato meritório, terá uma recompensa, terá um resultado bom, segundo o seu valor. Às vezes a gente fica pensando, como será que é o nosso passado, né? Será que a gente ainda tem muita coisa para expiar? Porque Deus não faz a gente expiar tudo de uma vez só, não. Gosto de dizer que Deus nos faz pagar em suaves reencarnações. Suaves reencarnações, né? Prestações.
Em cada uma a gente resgata alguma coisa, e do outro lado a gente continua aprendendo, a gente continua convivendo com amizades, continua usufruindo da vida, porque não é só pagar também, não é? Nós estamos vivendo, viver é bom, viver é algo admirável, não é? Agora, Deus também não apressa a expiação, porque às vezes a gente diz assim, Deus devia dar um jeito nessa pessoa, Deus não apressa a expiação, Ele é paciente, também age em termos de eternidade, não é? Mas o Espírito, às vezes, está demorando muito a compreender. Ele não compreende o que lhe seria mais útil e ele está se comprometendo cada vez mais. Então, aí sim, a sabedoria divina pode impor uma existência a essa pessoa. Porque essa existência vai lhe servir de expiação, mas também vai servir para a sua purificação e o seu progresso. Então a misericórdia divina não deixa a pessoa errando indefinidamente para sempre. Aí vem a reparação. Arrependimento, expiação, reparação. Que é a reparação? É fazer aqueles a quem se prejudicou tanto bem quanto mal tenhamos feito. Existem umas trovinhas através do Chico Xavier que dizem, por exemplo, que uma pessoa, um homem, explorou uma família, roubou os haveres dele, deixou na miséria e a família dele prosperou. Só que depois ele vai ter um netinho, um bisneto, que são aqueles outros prejudicados reencarnados. Ele vai deixar toda a fortuna para eles. Deus faz que ele recomponha, não é? Mas nós precisamos fazer isso por querermos, porque a lei divina corrige muita coisa, mas nós precisamos corrigir, porque nós entendemos, porque nós queremos fazer o bem no lugar do mal que fizemos. É por isso que às vezes há algumas encarnações que nós, olhando de fora, dizemos, se fosse eu não aguentava, se fosse eu abandonava, porque você não está na experiência daquela pessoa. No fundo da consciência, ela sente que precisa estar ali ao lado, suportar, fazer o bem, porque aquelas pessoas são como cobradores, têm direitos a cobrar atenções, devotamento, para que possam se refazer. Às vezes são deveres que foram desprezados, missões não preenchidas. Alguém abandonou um filhinho, abandonou. O homem, por exemplo, foi embora, deixou a família, deveres descurados. O que será que aconteceu com aquelas crianças? O que causou? Então ele quer recompor, vai ser um pai devotado, não é? Então a reparação é praticar o bem em compensação ao mal praticado. Uma pessoa foi muito orgulhosa, mas muito orgulhosa. Não é porque ela foi orgulhosa, e daí? Acontece que pelo orgulho ela prejudicou pessoas, ela espezinhou, ela traumatizou pessoas com o seu orgulho. Então agora o objetivo dela é tornar-se humilde. Humilde não quer dizer se desfazer, quem sou eu, não valho nada, não é isso. É ser humilde no sentido de não sou mais do que ninguém. E tudo que eu puder fazer para as pessoas, não é que eu sou uma escrava das pessoas, é que eu posso servir, devo servir as criaturas. Então aí começa a se sentir humilde e não orgulhoso. Amável se foi severo. Alguns pais ou mães, às vezes foram tão severos, não é? Se soubessem o que causaram, depois diz assim, eu não queria isso, eu só estava querendo evitar que o meu filho ou filha se desviasse na vida, mas foi muito severo demais, não é? Traumatizou a pessoa. Então agora ela aprendeu, não se deve ser assim, vai ser amável, caridoso se tem sido egoísta, benigno se tem sido perverso, laborioso se tem sido ocioso, útil se tem sido inútil, frugal se tem sido intemperante,
Quem não repara seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, terá de fazê-lo numa próxima reencarnação. Não adianta deixar para a próxima, porque a próxima já teria um outro programa que está aguardando a gente. Pois a gente vai acumular. Você não lava a louça da manhã, na hora do almoço tem a louça do café e a louça do almoço. Então cada encarnação tem suas tarefas. Se possível, a gente não vai acumular não, né? Bem, aprendendo sobre provas e expiações, nós chegamos a uma conclusão. À luz da doutrina espírita, nenhum de nós tem um destino fatal. Não, nenhum de nós tem um destino fatal. Porque Deus só criou um destino para todos os seres espirituais. Esse é o destino que Deus deu. Se aperfeiçoar incessantemente e usufruir cada vez mais felicidades. Esse é o destino programado por Deus. A gente é que atrapalha. Porque se a gente seguisse o programa divino para nós, nós vamos crescer, desenvolver-nos todo dia, a encarnação toda. E cada vez que a gente se desenvolve, a gente pode usufruir felicidades daquilo que aprendeu, daquilo que entendeu, daquilo que é capaz, não é? Esse é o destino que Deus deu para nós. Mas, ao longo das existências, cada um de nós construiu para si mesmo situações, necessidades e deveres particulares. Esse é o nosso destino pessoal, mas foi criado por nós. É resultante dos nossos atos, da nossa vida. Bom, se fomos nós que criamos esse destino pessoal, vamos ter coragem para enfrentar, não é? Por que não? Fui eu que fiz. E agora eu enfrento e vou corrigir e vou fazer o melhor. No Livro dos Espíritos, Kardec indagou: o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Vamos ler lá? Ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Nós não estamos aqui esquecendo que a organização da sociedade às vezes impõe privações, carências, dificuldades para os pobres. Nós não estamos esquecendo isso, não. Mas nós estamos falando das escolhas que fazemos do lado de lá. Então, muitas vezes, nós poderíamos escolher uma situação diferente, mas queremos experimentar isto, que está dentro do padrão da sociedade brasileira, por exemplo, não é? Nós objetivamos suportar com coragem isto. Então, estão errados os que administram o país? Não é problema nosso, mas nós estamos aqui para ver o que fazemos na situação. Claro que se alguém de nós tiver uma vocação política, se tiver capacidade para melhorar a sociedade, deve batalhar por isso. E nós, como cidadãos, usando o nosso voto e os recursos legítimos, isso para melhorar a nossa sociedade. Mas aqui nós estamos falando da escolha do espírito. Por que ele escolheu estar num ambiente de tanta carência, de tanta privação, não é? Ele quer suportar com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Ele vai ser feliz, hein? Vai ter riqueza, vai ter poder, felizardo, hein? É nada. São perigosas essas provas. Elas ensejam abusos e má aplicação dos recursos de que dispõe. Podem dar lugar às paixões inferiores, que se desenvolvem pela riqueza e pelo poder. É um mau uso, não é? A riqueza é difícil de administrar ao espírito que não está bem preparado para ela.
Então, escolher riqueza e poder é responsabilidade. É ocasião de ser muito vigilante, atento, esforçado, para não ir de roldão. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Nasce uma menininha e os pais são alcoólatras. E desde pequenininha ela detesta o cheiro do álcool e o que causa nos seus pais, porque é um espírito que está ali querendo não ceder ao vício. E ele percebe o que acontece, ele já é experimentado. Por isso que ele quis se testar dessa vez, no meio do vício, mas não concordando com ele, não acompanhando, não é? Se conseguir isto, ele triunfou. E cada vez mais ele confia em si mesmo, não tem receio, ele pode enfrentar esses ambientes que não vai ceder. Mas foi primeiro através de experiências pessoais dolorosas com o vício. E agora testando a sua resistência num ambiente todo favorável ao vício, e ele não quer ceder, não quer acompanhar, não é? Eu acredito que esses conhecimentos que o Espiritismo nos traz, isso vocês encontram mais conhecimento em O Livro dos Espíritos, não é? Mas esses conhecimentos modificam o nosso modo de encarar a vida, não é? E nos deixam mais vigilantes. Será que nós aqui escolhemos as provas pelas quais estamos passando? Ou será que foram os bons espíritos que programaram essas provas para nós? Não importa, não vamos nem querer saber. Não adianta indagar isso. Se a gente escolheu ou não escolheu, nós estamos dentro delas. E o que nos interessa é nos sairmos bem dessas provas. Então vamos nos lançar à boa luta da evolução. O espírito quer, ordena, o corpo obedece. Essa história de dizer que a carne é fraca mesmo, porque quem manda é o espírito. Sentimos um instinto, mas nós somos o espírito, o ser inteligente, filho de Deus. Então nós não vamos ceder, não é? Vamos enfrentar as dificuldades, coragem. Vamos utilizar as possibilidades de que dispomos. Vamos evitar o mal quanto pudermos e praticar o bem. Muita gente não vai nos entender. Conforme a situação vai nos chamar de tolo. Mas nós sabemos o que estamos fazendo. Eles é que não sabem ainda. Ante as expiações, vamos sofrer com paciência e resignação. O que adianta? Adianta reagir contra a lei divina? Uma expiação é algo que está assim, incrustado na nossa vida, no nosso ser. Não dá para mudar. Não dá para mudar. Ou então é alguma coisa que você só pode deixar e abandonar se você falhar com deveres. Aí não serve, aí não pode. Vamos então empenhar-nos em fazer todo o bem possível. Por que nós vamos querer fazer todo o bem possível? Em primeiro lugar, para compensar o mal que a gente já praticou. Tem gente que fica assim, cobrando Deus. Eu fiz a caridade e agora Deus é obrigado a me pagar em dobro, porque Ele é muito rico. A gente não sabe do saldo devedor. Aquilo que a gente deu não pagou nem o juro. Então, nós vamos empenhar-nos em fazer todo o bem possível para compensar o mal anteriormente praticado. Até agora, às vezes a gente não quer fazer o mal, mas a gente é imperfeito. Às vezes a gente tem uma reação indevida, às vezes tomou uma atitude que não foi a melhor. Mesmo agora a gente está praticando coisas erradas. Então vamos fazer o bem para equilibrar a balança da justiça divina, não é? Assim nós iremos transformando o nosso próprio destino, aquele que nós criamos para nós. O que Deus criou
é que nos aperfeiçoemos, que usufruamos de tudo aquilo que desenvolvermos. Esse é o destino dado por Deus a todos nós. Mas nós fazendo assim, nos esforçando para o bem, suportando as dores e dificuldades com paciência e resignação, nós vamos transformando para melhor o nosso destino pessoal. Cada um de nós, está na nossa mão, depende de nós. E nesse ponto, Jesus aconselhou no seu Evangelho: entrai pela porta estreita. Que porta estreita seria essa? Porque Jesus está falando para o espírito, não está falando para o corpo. Entrai pela porta estreita. É o dever, é o que é certo, é o que é correto. Essa porta é estreita, não é nem para lá nem para cá, é aqui, certo? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verdade, né? Para errar, como é fácil, né? Não é? Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, a uma vivência espiritual maior, plena, acertada. E poucos há que a encontrem. Infelizmente, não é? Porque precisa entender, precisa estar esclarecido. Então Jesus nos convida a entrarmos pela porta estreita do dever, porque em compensação nós encontraremos a vida espiritual plena, quer estejamos encarnados, quer estejamos desencarnados, mas a vivência espiritual plena. Dá tempo para uma perguntinha, se quiserem. A expiação, ela serve como prova? Ah, muito bem lembrado. O Valdir está me perguntando se a expiação serve de prova. Serve porque ela atesta para ver como é que nós estamos. Então, Kardec diz assim: toda expiação serve de prova, mas nem toda prova é uma expiação. Claro, a prova pode ser só uma experiência, um aprendizado. Mas a expiação, que é obrigatória, entretanto, pode testar a nossa boa vontade, a nossa docilidade, conforme nos comportarmos dentro da expiação. Porque tem gente que está na expiação, mas está revoltadíssimo, blasfemando, agredindo. Aí não adianta, não é? Não está resolvendo o problema. Mais alguma perguntinha? A gente viu em outras aulas que existe uma fila de espera para reencarnar. Não é tão fácil como a todo momento poder vir. Pode um espírito que viria numa condição mais suave aceitar de vir em uma condição mais difícil somente para poder reencarnar antes? Sim, mas não é muito provável que ele escolha limitações, a não ser que seja para abrir caminho para outros. Helen Keller, essa grande alma que viveu entre nós, quando ela tinha 2 anos de idade mais ou menos, ela era saudável, inteligente, mas ela sofreu uma queda, e com essa queda ela ficou cega, ficou surda, e em consequência ela parecia muda, porque não ouvindo, não sabia reproduzir a fala. Só quando uma professora especial, uma moça pobre, mas dedicada, e que também tinha algumas deficiências de visão, ela e um irmão, ela foi ser professora, como se fosse assim uma governanta da menina. E a menina era rebelde, porque era inteligente, e explorava a família, porque ela fazia o que queria. A família tinha pena dela, então ela dominava o ambiente, não é? Mas vem essa professora especial, doma a menina, mas a ama profundamente e começa a ajudá-la, até que um dia a menina descobre
que aquilo que a professora fazia com ela, de pôr os dedos na sua língua para produzir um som, para que ela pudesse sentir, na própria língua da professora, para que a menina pudesse sentir a vibração. Todo o trabalho que ela fez, um dia a menina entendeu que aquelas vibrações correspondiam a nomes de coisas. Então aí ela deslancha, ela entende, ela aprende a escrever em braille, ela fala, consegue reproduzir, embora eu assisti filmes naturais da época mesmo, então a fala dela não é tão bonita, não tão harmoniosa, mas dá para entender. Ela fazia palestras, conferências. Então eu penso que Helen Keller não era propriamente alguém em expiação, mas alguém que aceitou estar nas limitações de outros para mostrar a eles como era possível sair. Porque ela se formou, ela abriu caminho, muita gente criou coragem. Se ela, cega, surda, podia realizar aquilo tudo, os outros também. Então ela abriu caminho para muita gente. Se for para isso, eu acredito que um espírito possa escolher uma limitação. A gente nota, por exemplo, que não era kármica, que ela não devia, porque ela nasceu saudável. E foi uma programação de vida para ela poder sentir como os outros eram e abrir caminho para eles, não é? Então, se for para isso, sim. Agora, um espírito escolher reencarnar com limitações, para quê? Só para ele? Para ele dizer, eu quero experimentar, eu sou capaz. Isso aí não adianta, é muito egoísta, certo? Não. Então eu acho que qualquer espírito escolhe vir com qualidades normais, para com elas trabalhar. E é no seu trabalho, na produção, no relacionamento com o semelhante, que ele vai conseguir realizar algo de bom, demonstrando o que a criatura humana pode. Eu acho que não tinha marcado, mas ou não sei se marquei e não falei, Jerônimo Mendonça, eu não esqueço de falar dele. Quem é que conheceu Jerônimo Mendonça? 1, 2, 3, 4, 5. Jerônimo Mendonça, ele morava em Ituiutaba, Minas Gerais. Aos 19 anos mais ou menos, ele era jovem, saudável. Felizmente ele tinha conhecido o Espiritismo. Ele sofreu uma enfermidade, a enfermidade se manifestou. Uma espécie de reumatismo deformante, mas era muito mais que um reumatismo. Dores, limitações, ele foi ficando paralisado, cadeira de roda, depois numa maca, ficou cego, só mexia assim o pescoço, a pressão dele oscilava entre 20 e 0. E entretanto, ele fundou uma creche lá em Ituiutaba, ele viajava numa Kombi deitado na maca, esteve aqui no centro por 2 vezes fazendo palestras, com todas as limitações e dores. De vez em quando o pessoal fechava as cortinas do palco para poderem cuidar dele, depois ele continuava, falava lindamente do Evangelho, cantava, dizia poesias, era alegre, a presença dele não era de tristeza. Deixou um grande exemplo. Ele gravou CDs, ele ditou livros, enfim, foi admirável a vida dele. E ele tinha muito bom humor. Ele contava que lá ele gostava de cinema. E lá na cidade dele, então, o pessoal levava a cadeira dele de rodas, né, enquanto ele não tinha a cadeira de rodas ainda, para o cinema. E punha no intervalo das poltronas. E uma noite uma moça tropeçou na cadeira e disse, também esse aleijado está sempre aqui no cinema. Ele disse, minha filha, mas você também não para em casa. Numa outra ocasião ele dizia assim, o Divaldo Franco, grande orador, não é? Aplaudido por multidões, é verdade, mas eu saio carregado. Ele tinha um bom humor extraordinário, no meio das dores, das limitações.
Agora imaginemos como deve estar Jerônimo Mendonça do lado de lá da vida. Ele expiou, recompôs, sem rebeldia, sem agressividade, pelo contrário, aproveitando o que podia de si para fazer o bem. Que encarnação maravilhosa, proveitosa. De um lado a expiação, mas do outro lado a realização de um bom espírito, não é? Tomara que nós sejamos assim também, que ao final da nossa reencarnação, de um lado ficaram as expiações, mas do outro lado as realizações felizes, seguindo Jesus. Obrigada.